Deus é amor é uma das frases mais comuns nesse Brasil que, vamos combinar, ainda é bem religioso. Isso está escrito nos para-choques de caminhão, adesivo de carro e até nas paredes das casas das pessoas. Mas será que a gente realmente vive de acordo com essa verdade? Melhor, se o amor de Deus é real, como é que isso pode ajudar a gente a lidar com os nossos problemas do dia a dia? Será que a gente realmente confia no amor de Deus? Será que a gente entende o que isso significa? Deus é amor é o assunto de hoje na série Feminina aqui no Desabafa. E para começar, eu preciso falar uma coisa. Duas. Eu estava com saudade. E dois, a gente tem um cenário novo. Maravilhoso. Não é? Uhum. E a gente tem que honrar quem nos honrou, Marina Farinha. Parabéns, Marina! Olha, Marina, você arrasou, garota. Arrasou. Deus é amor na sua vida, porque o cenário tá espetacular. Mas, voltando para o nosso desabafo, eu quero saber de vocês o seguinte. Dona Marília, alguma vez você já duvidou do amor de Deus na sua vida? Já. Então, várias vezes. Conte-me mais. Mas eu vou compartilhar aqui uma crise filosófica, né? Segundo a Tiara, minhas crises são filosóficas. Então, eu passei por uma crise filosófica na adolescência, em que eu era muito certinha. Eu não fui fui uma filha um pouco rebelde, mas assim, na escola, com as pessoas, eu era muito certinha, assim, não era pessoa de aprontar, de ficar de balada, de ser revoltes na vida, não, era bem certinha. Só que dentro deste coração existia uma outra versão da Marília. A versão verdadeira, que era a versão de que queria fazer tudo errado, queria aprontar toda, só que o que me faltava ali, acho que um pouco, era de coragem de fazer tudo que eu queria fazer. Só que, mesmo não fazendo o que eu tinha vontade de fazer, eu sabia o que eu realmente queria, eu sabia o que realmente estava dentro do meu coração e eu comecei a me sentir muito hipócrita, tipo assim, cara, eu tô bancando aqui uma personagem na minha vida, eu não tô sendo eu. E por ser cristão, acho que tinha ali uma sensibilidade para perceber essas coisas. Só que, ao invés de eu lidar com essa situação, eu comecei a olhar pro amor de Deus de uma forma errada. Eu falei assim, cara, Deus nunca vai me amar porque eu sou desse jeito. Ele conhece esse coração, ele sabe o que realmente está passando aqui. Então, ele não vai aceitar a minha vida. Por mais que eu não esteja fazendo o que outras pessoas estão fazendo, dentro do meu coração, eu tô querendo fazer tudo isso. Então, eu achava que eu não podia ser digna desse amor, que Deus não ia me aceitar, que Deus não ia me perdoar. E hoje eu estava fazendo as contas, eu acho que eu passei mais ou menos uns 10 anos, todo dia à noite, antes de dormir, pedindo para Deus me perdoar e ser o meu salvador, porque eu queria muito ser aceita, eu queria muito merecer, e eu queria muito fazer as coisas para merecer esse amor de Deus, mas eu estava entendendo o amor de Deus de um jeito bem, bem errado. Era um peso, né? Com certeza. Para uma adolescente, uma criança entender tudo isso era um peso. E isso é religiosidade? Com certeza, com certeza. Quando eu vejo, né, algumas situações, hoje entendendo melhor, sabendo o que realmente é o amor de Deus, eu vejo, assim, presente nas pessoas à minha volta, os cristãos à minha volta, muito uma religiosidade, em que eu preciso fazer para merecer o amor de Deus, né? E aí o relacionamento com Deus se torna um fardo, uma coisa muito difícil de carregar, porque se eu não tô fazendo, então Deus não me ama. Agora eu tô fazendo, não, agora Deus me ama. E aí o relacionamento, que é para ser algo leve, se torna um negócio super pesado, e o nome disso é religiosidade. Né? Não é cristianismo, né? Porque esse não é o amor de Deus. O amor de Deus não é meritocrata, não é pelo que eu mereço. Mas uma vez que a gente entende esse amor de Deus, a gente entende como um atributo importante para a gente conhecer e crer do modo correto, como é que a gente faz isso assim na prática? Acho que a primeira coisa é se lembrar de que o amor de Deus ele não é condicional. O amor de Deus ele é incondicional, né? Aí essa semana, né, vendo alguns trechos lá na Bíblia, né, a gente vê em Romanos Deus falando de que Jesus morreu por nós, mesmo que a gente não merecia, a gente era pecador, a gente não merecia esse amor. Mas ele não morreu só pelos bonzinhos, pros legais, pros certinhos, ele morreu para todo mundo, ele morreu para salvar, para perdoar todo mundo. E ele sabe que aqui não existe ninguém perfeito, ninguém nada, né? Que foi exatamente por isso que a gente precisava de um salvador, porque nós não somos nada, né? E ele veio para morrer em nosso lugar.
Laís, e você? Me conte um pouco da sua experiência. Gente, eu acho que eu me enquadro num grupo de pessoas que poderia falar. Eu acho que eu nunca tive dificuldade nessa temática de duvidar, de questionar do amor de Deus, assim. Eu poderia, acho que, de pronto, se eu não estivesse aprendendo o que eu tenho aprendido ultimamente, eu poderia responder isso, assim, de nunca tive nenhuma crise para questionar e duvidar. Eu acho que eu poderia dizer, eu sempre tive convicção do amor de Deus por mim. Mas, não porque eu sou maravilhosa, não, é porque, poxa, superficialmente avaliando, eu poderia dizer isso. Mas, me debruçando mais e compreendendo mais o que tudo isso significa... Tendo uma crise filosófica. Eu percebo que toda essa temática de amor de Deus, de questionar isso e tal, ela é vou usar uma palavra bem difícil, ela está numa esfera, tipo, pré-teórica, é uma esfera que a gente não consegue racionalizar. Então, eu, com certeza, já duvidei várias vezes do amor de Deus sem me dar conta. Então, é possível sim, eu nunca ter falado, Deus não é amor, eu não creio no amor de Deus. Eu jamais duvidei do amor de Deus, mas internamente ter vivido conflitos que na realidade mostram que há lacunas e falhas a respeito da minha convicção sobre o amor de Deus, entenderam? Então, eu nunca disse que, eu tô com um pouco de dúvida, porque Deus me ama, eu fui aceito ou não. Nunca tive essa crise tão explícita, mas dentro de mim, eu percebo conflitos que, na realidade, mostram que eu já tive sim, que eu já sofri essas questões. E aí, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, quais evidências que eu consigo perceber na minha vida e também na vida das mulheres que eu acompanho, que eu sempre fico usando elas de cobaia, né, pensando sobre essas questões e sobre a minha vida. Eu preciso confessar que o temor a homens, que é um pecado, né, relacionado a quando nós buscamos incessantemente, incansavelmente a admiração das pessoas, quando a gente se preocupa demais com o que as pessoas acham, a gente busca a aprovação das pessoas, quando a gente se percebe muito antenado nessas coisas, vivendo muito em função disso, significa que, de alguma maneira, eu acredito que o amor das pessoas é muito fundamental para mim. Né? Eu acabo ignorando que o fato de Deus me amar já é suficiente para que eu viva satisfeita, para que eu descanse. Mas então, em vários momentos da minha vida, eu me peguei buscando alegria e descanso na aprovação das pessoas. E aí eu falei, cara, que mané, nunca duvidei o que do amor de Deus. O temor a homens é um grande indício dessa falha na compreensão do que significa o amor de Deus, porque se eu realmente busco compreender que Deus me ama, se eu compreendo isso de maneira completa, eu não preciso buscar amor em outros lugares. Agora, se eu tenho ainda falhas na minha compreensão de Deus, se eu não me entrego ao amor de Deus e não confio no amor dele de verdade, eu vou buscar esse amor em outros lugares. Percebi também a questão do medo, quando a gente é muito dominado pelo medo, tenta controlar todas as coisas. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Poxa, então, se ele lança fora todo o medo e eu me sinto dominada pelo medo, poxa, tem algum descompasso aí no que a Bíblia diz, né? E por aí não para. Então, pensei também sobre a questão de hesitar em demonstrar amor pelas pessoas. Então, em algum momento que eu me sinto assim, com uma dificuldade de amar tal pessoa, porque a pessoa não merece, ou porque ela não andou na linha, ou porque ela vacilou, eu falo, poxa vida, eu estou tratando o amor como algo que deve ser merecido, que não tem nada a ver com o que a Bíblia me ensina sobre amor. Exatamente. Então, ali eu também percebo uma falha na minha compreensão do amor de Deus. Ou seja, a realidade é que nós podemos não ter afirmado que nós não acreditamos que Deus é amor, mas na prática é possível sim que mesmo não racionalizando, nós tenhamos duvidado em algum ponto, verdadeiramente, do amor de Deus por nós. Você está falando uma coisa, eu lembrei de uma outra forma também da gente demonstrar que não está acreditando nesse amor de Deus como de fato ele é. É quando a gente fala assim, Deus é amor, então eu vivo a vida do meu jeito. Vida louca. Vida louca, sigo aí, mas Deus é amor, Deus vai me perdoar, Deus sei o quê, e vive a vida de qualquer jeito. E esquece que além do amor ser sacrifício, que é aquilo que a gente vê, né, em Jesus lá na cruz, né, a maior demonstração de amor que a gente conhece, a gente esquece que ele também é justiça, não é qualquer amor. É um amor justo, é um amor que faz aquilo que é certo, né, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Então,
Isso é uma outra forma também de estar acreditando no amor de Deus de forma errada. Ou às vezes não só esse extremo de vida louca, mas um extremo de uma vida infrutífera, de uma vida que não é voltada para Deus de verdade, né? Então, ou eu me preocupo em querer agradar a Deus, porque eu preciso conquistar o amor dele, ou então eu sou aquela cristã que vivo de modo indiferente, que não me volto para Deus, né? Me lembrei agora de alguns casos, de algumas mulheres que eu atendi, que viveram assim, situações muito dramáticas, que cometeram erros muito graves e que viveram então por anos com uma série de questionamentos do tipo: eu não me sinto amada por Deus, eu não me sinto perdoada por Deus. Como Deus pode me perdoar mais uma vez pelo mesmo erro, né? E como é que a gente faz para se livrar dessas crises? Cara, então, a questão é que nós precisamos perceber um padrão de pensamento muito errado. Um padrão de pensamento nesse caso aí é: sinto, logo é verdade. Nós já falamos sobre isso no último série, né? Já. Sinto, logo é verdade. Penso, logo é verdade. E isso é uma mentira que enfraquece a nossa confiança em Cristo e a nossa confiança nas promessas de Deus, porque nós não podemos acreditar naquilo que nós sentimos. Os nossos sentimentos não podem ditar o nosso modo de pensar e de viver, né? Então, se eu sinto, e é isso que a cultura ensina, se eu sinto, poxa, acredite naquilo que você sente. Então, essas mulheres viveram por anos acreditando naquilo que elas sentem. Eu não consigo me perdoar porque eu não me sinto aceita. Mas quando elas perceberam que o amor de Deus e a aprovação de Deus não estava condicionado aos erros que elas cometeram e muito menos aquilo que elas sentiam, elas puderam então experimentar uma liberdade, uma alegria no amor de Deus. Porque o amor de Deus é incondicional. Exatamente. E a gente olha o amor com base no nosso próprio parâmetro, que é o quê? Merecimento, né? E é por isso que a gente às vezes pode se ver em crises de não me sinto amada ou não sou salva, E né? é uma barganha, porque a gente faz isso o Total. tempo todo com outras pessoas. E é aquilo que você estava falando no Sim. início, né? E do que adianta o sacrifício de Cristo se eu preciso fazer alguma coisa, né? O meu amor a Deus e a minha caminhada de fé precisa ser uma resposta ao que Cristo fez na cruz. E não para que eu alcance o amor de Deus, eu caminhe de maneira correta para alcançar. Mas porque eu já alcancei e tenho segurança, eu caminho de maneira correta, né? Só que a gente só consegue compreender isso voltando o nosso olhar para a Bíblia. Não é possível eu compreender isso pela minha experiência, né? Me lembrei de uma outra pessoa que eu atendi, viu uma vida muito religiosa, os pais muito aprisionando ela demais, enfim. E aí ela teve a caricatura de um Deus bravo, barbudo. Ela falou comigo: Laís, eu vejo a Deus como um cara bravo, barbudo, de olho em mim, esperando eu dar o primeiro tropeço para que então ele pudesse me castigar. Mas, Laís, né? vamos combinar que isso também é uma religiosidade que está cavucada no coração do brasileiro, Sim, né? demais, Assim, é uma demais, questão demais. quase cultural do Sim. crente, né? E por que isso? Deus é definido, né? Quem Deus é definido pelas nossas experiências formativas, família, igreja, né? Religiosidade, minhas experiências pessoais, e não Deus é definido por meio do que a Bíblia diz. E o grande problema é isso, definir Deus não por meio da Bíblia. Então, se a Bíblia norteia a minha vida, eu vou viver com leveza, a minha vida com Deus. Agora, se a minha vida for baseada nas minhas próprias experiências, né, e crenças, ou sobre o que a cultura Os diz, dogmas e tudo. aí já era, melou tudo, né? Aí eu vou viver de maneira totalmente distorcida e não vou conseguir desfrutar do amor de da Deus, graça, né? Do amor de Deus. E Deus fez tudo por nós através de Cristo. Então nós não precisamos fazer mais nada, mas sim desfrutar e em resposta ver uma vida que agrada a Ele, né? E qual que é a grande mentira da sociedade que a gente vive relacionado ao amor de Deus por nós? De que Deus não me ama. Às vezes a gente acredita que Deus não pode me amar eu sendo desse jeito. Isso é uma grande mentira que a gente vê e que a gente tá vendo aqui que é mentira. Óbvio, Isso né? isso vale para todo mundo, Exatamente. desde a Desde a adolescente. que achava que estava fazendo tudo errado e aos olhos do mundo estava fazendo tudo certo. Exato. Dentro dela tinha uma crise filosófica, antropológica. E até a mulher que, enfim, que realmente teve um pecado real, também foi perdoada. Então é isso, né? Sim, essa é a mentira. E a verdade é, Deus te ama
e enviou Jesus para te salvar, para nos salvar. E isso é suficiente. Exatamente. E como é que a gente faz para colocar tudo isso em prática? A primeira coisa é viver na segurança do amor de Deus, né? A gente, por muitas vezes, quando a gente questiona, a gente não vive de forma natural a nossa vida, né? A gente não vive nessa segurança de que esse amor existe. A gente força um relacionamento com Deus, eu tenho que merecer, isso se torna um fardo, mas a gente pode ter uma vida leve se a gente viver na segurança desse amor. E a segunda coisa é se lembrar constantemente que esse amor também é justo. Então as nossas atitudes devem ser justas, mas não porque eu mereço o amor de Deus, mas porque eu sou grata ao amor de Deus. Né? Então, porque eu sou grata por aquilo que Jesus fez por mim na cruz, então eu vou servir a igreja, então eu vou ler a Bíblia, então eu vou agir de forma correta no meu trabalho. Né? Isso é uma resposta de gratidão e não de merecimento. Preciso fazer para merecer. E uma última coisa também que eu acho muito importante a gente encarar como desafio é amarmos as pessoas como Ele nos ama. Né? Então, quando a gente compreende o amor dele, se apropria disso, a gente é capaz, então, de amar as pessoas como Ele nos ama. Não porque merecem, né? Mas como maneira de demonstrar a graça dele através da nossa vida. Ai, eu acho que eu vou ter que voltar umas 3 vezes esse programa, assim, ó, ir anotando, deixar uns post-its colados, porque eu aprendi muito, eu espero que você também tenha aprendido bastante. E é isso, Deus é amor, Deus é puro amor. E a gente te espera aqui no próximo episódio do Desabafo, e a gente tá na série Femininas. Não esqueça disso. Vamos lá, muita fé, meninas. Um beijo, até a próxima. Tchau.